Bom, primeiro, os organizadores perceberam o erro. Tanto que ontem eles tiveram uma assembleia embaixo do viaduto Santa Teresa, que eu vi nos jornais que a estimativa de 2 a 3 mil pessoas, uma assembleia aberta, não foi nada fechado, foi na rua. Né? Eu sou péssimo, porque para mim tinha... Eu já estava falando um número completamente maluco, bem abaixo disso. Eu não entendo mesmo nada como medir, né? Isso aí tem que ser técnico. Mas o fato é que eles falavam, eu ouvi, conversei, a minha equipe entrevistou vários dos líderes ali, e eles falavam o seguinte, olha, nossa intenção ainda não tinha sido votado, mas eles falavam o seguinte, nossa intenção é, a partir de quarta-feira, nós não vamos caminhar em direção ao Mineirão. A gente pode pegar Antônio Carlos, mas aí nós vamos nas imediações, vamos dividir muito antes da barreira. Isso é uma inteligência, quer dizer, os nossos jovens estão aprendendo na prática, né? Que é mais difícil, né? Você trocar o pneu com o carro andando, mas estão aprendendo. Falei, nós vamos começar a jogar pelada nas ruas. Enquanto o Brasil joga lá dentro, a gente joga aqui na rua. Olha, isso é mais brasileiro, mais alegre, retoma. E é uma forma de proteção. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, se a PM estava com a inteligência toda lá, né, os chamados P2, né? Se eles estavam lá dentro, por que eles não coibiram? Eles sabiam, se nós que não somos profissionais da área de segurança, a gente percebia claramente os agrupamentos que estavam se formando, as palavras de ordem, a excitação, a adrenalina, por que eles não coibiram antes? Entende? Há uma série, inclusive, de insinuações de algumas lideranças do movimento, dizendo que havia mesmo um estranhamento em relação ao comportamento da PM antes do choque, né? Então, eu acho que também a PM tem que aprender, isso é um aprendizado para eles. Sim. E, evidentemente, eles têm que fazer um acordo com as lideranças para ter a segurança interna deles. Possivelmente, vários grupos que estão liderando não têm a menor ideologia próxima da PM, mas eles têm inteligência. E eles sabem que, nesse momento, eles têm que estar juntos, porque senão eles vão se confundir Sim. com quem quer a violência. Então, eu acho que tem que ter um acordo para se coibir, antes de chegar ao fato em si, esse tipo de ato que não interessa a ninguém, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Me parece que, do ponto de vista da organização, e eu não sei qual a capacidade de liderança, quarta-feira vai ser muito mais, além de maior em todo o país as manifestações, e em Belo Horizonte, evidentemente, por causa do jogo, vai ser muito... Eles estão tentando fazer acordos com todas as forças políticas, de novo, não levar bandeiras de partido, a história aqui não é fazer uma discussão de partido, e tentar controlar um pouquinho melhor e dar essa cara mais de festa com manifestação, além de tentar afunilar as bandeiras, que ontem que eu ouvi, eles queriam que fechassem 3 pontos. Ou seja, acho que está tendo realmente uma evolução pouco a pouco, né? Agora, o senhor acha que essas manifestações, elas estão ganhando força a cada dia ou estão talvez perdendo um pouco o foco? Qual que é a sua visão em relação a isso, até mesmo aos temas levantados, às reivindicações que eles estão fazendo? Está focado? Qual que é a sua opinião em relação à força que essas manifestações estão ganhando? Olha, o que tem alguns dados, né, doutor, que o senhor trouxe? Bom, em primeiro lugar, o que parece é que nós estamos tendo uma disputa política pela liderança no interior das manifestações. Elas começaram muito plurais mesmo, porque o pessoal estava indo através das redes sociais, mas desde quarta da semana passada, ficava evidente, inclusive pela internet, que estava havendo já uma disputa de organizações que tentavam dar a cara da manifestação. Por exemplo, alguns partidos saíram da manifestação? Parece que agora o que tem é um acordo, né? Na verdade, os grandes partidos políticos, eles estão completamente à margem e eles estão entrando, vamos dizer assim, como anexos, né? Eles não estão liderando e não vão liderar. Agora, nós temos vários partidos, inclusive de esquerda, que estão desde o início na organização e várias centrais sindicais, que, por sua vez, têm alguma ligação com vários partidos. Então, não é verdade que os partidos não estão lá, né? Eles não estão se apresentando, e onde se apresentaram, eles estão sendo expulsos. Então, assim, há uma tolerância, o que mostra um perfil democrático. Sim. Pode vir, isso não tem problema. Agora, não vem fazer campanha em cima da gente. Sim. Não vem fazer campanha em 2014, tentar tirar uma casquinha. Isso é ótimo. O que, inclusive, dizem que é essa violência em função até mesmo dos partidos esquerdistas. Não estou dizendo nada contra eles aqui, mesmo porque a gente não está aqui para debater com esquerda ou com direita, mas há quem diga que o partido esquerdista quis tomar posição disso tudo, doutor, e até então viu que a manifestação não quer manipulação. Ela tem o seu ideal, que é contra a corrupção e tudo que envolve esses temas. Não, isso não ocorreu. É o contrário. O que aconteceu foram os anarquistas.
né, que são também extremados, vamos dizer assim, mas eles não são a favor de partido. Então, assim, isso também é uma forma, eu sei que fica complicado, mas é importante quem está nos ouvindo... O senhor deve explicar, começar a entender quais são as correntes. Vamos tentar entender. Nós temos uma gama de grandes partidos no Brasil, que todos são conhecidos, todos esses partidos estão excluídos da liderança, mas muitos estão presentes, volto a dizer, sem bandeira. Até porque tinham partidos, já esquerdistas principalmente, que estavam desde muito antes dessa grande manifestação popular. Exatamente. Tanto que até os líderes do movimento Passe Livre falaram isso. Sim. Olha, eles estão lutando com a gente já pelo Passe Livre há tanto tempo, há tantos anos, exatamente, que agora seria injusto simplesmente tirá-los. Agora, a solicitação foi que não tivesse uso de bandeiras, que não tivesse uso de camisetas e tal. E esse pessoal tá sendo muito ponderado. São jovens, hein? É engraçado que mesmo tendo esses partidos, a velha guarda desses partidos não entra. Eles estão aprendendo também e estão assustados. Exato. Então, assim, 3 partidos estão desde o começo. Eu temo pegar e escolher alguém e depois apanhar na rua. Mas 3 partidos estão mais presentes desde o começo, são de esquerda. É bom que o pessoal entenda. O PSOL, que é mais conhecido, o PSTU menos, mas também conhecido. E o Partido da Causa Operária, que também esteve uma época dentro do PT. Os 3 estiveram. E hoje estão fora e tem uma posição muito mais à esquerda. E assim, você conversando com... E aí tem uma série de organizações. Claro, esses 3 partidos estão desde o início quando a coisa estava muito focada na questão do passe livre. Eles vão voltar agora. Agora, a questão do passe livre ganharam, né? Tiveram êxito em muitas solicitações. O pessoal do passe livre, de certa forma, foi à mídia dizer que estava se retirando, mas a coisa tomou uma proporção tão grande que hoje não tem mais nada. Hoje as manifestações não têm uma relação direta mais com o passe livre. Acho que aquilo ali foi o estopim. Mas eles estão em outras articulações. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos as Brigadas Populares, o Comitê de Atingidos pela Copa. Aqui não é o passe livre que comanda. Aqui é um pessoal que não tinha essa bandeira desde então, né? Muito menos. E nós temos, olha, por exemplo, ontem, deputada João Moraes do PCdoB falou, foi muito bem tratada, não ficou na manifestação, falou na Assembleia. Então, assim, há um clima. O que tem que deixar claro aqui como sociólogo, cientista não faz proselitismo, né? Cientista tem que analisar, ele tem que estar aberto. Né? É que a esquerda coordena as manifestações. Se ela controla, são outros 500, mas ela coordena e ela lidera. Ela que define a pauta e eles estão dizendo que eles conseguiram retomar Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque eles, por exemplo, criticaram ontem fortemente a questão da centralidade na corrupção de maneira genérica. Eles falaram, olha, falar da corrupção é óbvio que é importante, mas o que a gente está propondo de alternativa? Sim. E eles falaram também da reforma política. É lógico que nós queremos uma reforma política. Mas se fica falando para a população que está nos assistindo, é o quê? A gente vai alimentar uma revolta? E aí, não tem como cobrar também depois. Então, assim, eles estão começando... É isso que eles estão se amadurecendo. Eu queria só, se me permite, pegar uma questão teórica aqui. Aí é um pouco vício de professor, mas eu acho que vale a pena. Eu, inclusive, enviei hoje um artigo da Folha de São Paulo sobre isso. Eu acho que está em pauta mesmo a questão da organização partidária. E isso não é antidemocrático, não é fascista. Sim. Eu tenho medo de pessoas da minha geração, com certa tecnalidade ou conservadorismo, não conseguir ouvir o que o pessoal está dizendo. O que eles estão dizendo na rua? Os partidos não estão nas nossas igrejas, não estão falando com a gente, não estão nas baladas, não estão nos bares, não estão no cinema, onde que eles estão? Então, assim, se partido é uma representação e eles não estão na nossa vida, nem presentes eles estão, né? Eles precisavam pelo menos entender um pouco o que cristão já ensinou em relação à presença, né? Nem presentes eles estão, então, o que eles estão representando quem? E quando eles tomam decisão, até para apresentar os candidatos, nem os militantes estão discutindo mais o candidato. Eles não gostam de primárias. Então, eles estão discutindo, será que essa estrutura, e eu vou falar como teórico, a estrutura moderna de partido do século XIX, será que no mundo das redes sociais, a gente não teria que ter uma outra forma? Pode usar um nome, eu não estou preocupado com o nome. Mas a questão é a forma de organização, aquela forma centralizada, que você tem um comando lá em cima e que todos têm que seguir. E aí, será que é exatamente contraditório com o que a gente está vendo na organização da rua?
Porque olha só, a pesquisa do Inovare, do Instituto Inovare, que foi divulgada ontem, revela, olha que coisa interessante, 27% dos jovens de Belo Horizonte que estavam na manifestação de sábado rejeitam os partidos. Quantos? 27%, quase um terço. Desses, 25% rejeitam o PSDB e 23%, além da margem de erro, o PT. Os dois maiores partidos que disputam sempre, nos últimos anos, a presidência da República, são refutados pelos jovens. É claro que, agora, veja só, 50% dos manifestantes falaram que rejeitam o governo do Lacerda. 34% avaliam o governo da Dilma como regular e 30% como ruim. Agora, só sob intenção de voto, que coisa impressionante. 26,4% disseram que se a eleição fosse hoje, votariam no Joaquim Barbosa. Acontece que o Joaquim Barbosa não é candidato. 31% votariam em branco ou anulariam. Somem um não candidato com voto branco e nulo, você tem quase 60% dos manifestantes votando em alguém que ou não é candidato ou não votando. E isso diz alguma coisa, sim, né? A gente olha que uma esperança do brasileiro na questão da remodelação mesmo do que é o cenário político nosso. O Joaquim Barbosa virou sinônimo de justiça, de ética, em função do julgamento do mensalão. E de avanço sobre essa estrutura partidária. Assim, não é só a figura dele. Eu também gostaria aqui de talvez, pode até ocorrer isso, mas nós não estamos vendo sinais assim, de idolatria. O que tem é um espelho de alguém que está enfrentando a isso. falta de coragem. Que representa o povo também, também. né? Até pela coragem dele também, que ele teve de tentar. Ou seja, alguém que pegou e foi para cima dessa estrutura. Então, eu acho que essa estrutura de representação... E veja, eu gostaria também de despersonalizar. Nós temos metade dos manifestantes falando contra o Lacerda, nós temos 34% falando que a Dilma é regular e 30% que é ruim, então muito próximo também do índice. E nós temos, da preferência de voto, depois de Joaquim Barbosa, aparece a Marina com 19%, a Dilma com 14% e o Aécio de Minas com 7%. Mas o Aécio é mineiro. Eu não sei se vocês estão percebendo que todo aquele político que está muito exposto aqui em Belo Horizonte, né, ou que está exposto na política, ele está sendo refutado. Ou seja, não é a pessoa em si. Eu gostaria de tentar entender isso como uma crítica ao sistema de representação partidária. Eu acho que é hora das pessoas começarem a levar a sério se partido do jeito que é hoje, se ele não estaria entrando no seu ocaso, não só no Brasil como no mundo. Seria bom a gente ser menos conservador e pelo menos ouvir. Se a gente não concorda, são outros 500, mas pelo menos ouvir.